Certamente você já ouviu falar de Allan Kardec. Mas você sabe quem foi esse homem? Onde viveu? Com quem se relacionou? O que pensava e a que ele dedicou sua vida? Se você é daqueles que só sabe informar o que ouviu dizer ou obteve notícias sobre Allan Kardec a partir das pretensas biografias, é muito possível vá se surpreender com a verdadeira história de Allan Kardec. E é essa história que eu vou te contar. Pois antes de tudo, Kardec foi Rivaio, o educador. Tá interessado? Vamos nessa! Bem, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Eu sou o Beto Ramos. Você está na TV Revelar, um espaço onde falamos tudo de espiritismo. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva e se já for inscrito, se torne membro para apoiar os nossos projetos. Já deixa agora a sua curtida, comente e depois compartilhe esse vídeo nas suas redes, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Confesso a você que tudo o que eu sabia sobre Allan Kardec veio de terceiros ou de obras incompletas. Quando eu me dei conta disso? Quando passei a estudar seriamente o Espiritismo e a investigar a teoria moral defendida pelos espíritos superiores na construção da doutrina espírita. Então agora, venha comigo numa viagem e por isso eu convido você para voltarmos no tempo e nos apropriarmos de preciosas informações que nos levarão a conhecer melhor quem foi Allan Kardec. A história do Espiritismo, da França e de Allan Kardec, em certa medida, se confundem. Allan Kardec é um pseudônimo, isto é, um nome escolhido pelo codificador do Espiritismo para que pudesse assinar as obras que foram editadas a partir do ensino dos Espíritos. Rivaio, seu verdadeiro nome, teve na educação a obra da sua vida. Todos os instantes dela foram empregados a meditar sobre isso. A sua felicidade estava em encontrar novos métodos, descobrir novas verdades, meios, portanto, para que pudesse edificar a sua obra. Voltando no tempo, desde o primeiro Luís na França até o 16º, foram 1000 anos de reinado. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, proclama a República em 1792. E Robespierre, com sua sanha sanguinária, junto dos jacobinos, perdem a cabeça do rei sem julgamento. Os girondinos, outro grupo formado por notáveis legalistas, que também fizeram a Revolução, acreditavam nas ideias de liberdade. E o seu lema era lutar para mudar a lei e não fazer justiça fora dela, e assim respeitar todas as boas leis. Além disso, esse partido francês acreditava na educação e na igualdade de oportunidades para todos os cidadãos como instrumento de reforma social. Em meio à sede de sangue pela cabeça do rei, Thomas Paine afirmou que o rei não merecia a morte. E o seu argumento era que a monarquia, como um sistema, devia ser o foco do julgamento. Acaso o rei, na opinião dele, tivesse nascido fora da monarquia e tivesse recebido uma educação que viesse de pessoas estimáveis, vivendo ao redor de uma vizinhança amável, ele certamente não teria sido um homem mau. Jacobinos e girondinos se enfrentavam. O ódio crescia e a febre revolucionária contagiava a todos. A guilhotina, por sua vez, ceifava dezenas de milhares de vidas. Bem próximo, a vida continuava como se nada estivesse ocorrendo. A população francesa, preocupada em não morrer de fome, pouco entendia acerca das novas leis vindas de Paris. O casamento, por exemplo, que antes precisava da bênção da igreja, por um decreto do dia para a noite, passa a ter essa realidade modificada. Bastava um aviso no edifício da Câmara com o anúncio do enlace matrimonial, o casal se apresentava perante uma autoridade municipal e estava tudo resolvido. Nós chegamos então ao dia 5 de fevereiro de 1793 e aos 19 anos, a senhorita Jean-Louise Duhamel experimentava a alegria do dia do seu enlace matrimonial. O pai da noiva, o senhor Benoît Marie Duhamel, um advogado revolucionário,
que exercia um encargo público comparável ao que a gente chama aqui de governador. O Estado francês, no ano de 1790, tinha 89 unidades administrativas. Eram as denominadas comunas, que eram administradas por conselhos municipais, também denominados conselhos gerais. Eles eram eleitos a cada 6 anos. O departamento governado por Benoît era Ain, cuja capital era Bourg-en-Bresse. As atividades dele, entre outras, era promover reuniões com militares, políticos, discursar para o povo. O pai de Jeanne, portanto, viajava bastante, viu? Charlotte Bouchard era a mãe da noiva e era quem estava com a responsabilidade de organizar o casamento, receber convidados importantes. Dentre eles haviam os generais de brigada, dirigentes revolucionários. A família da noiva, que vivia em Ain, no Ródano, Alpes, chegaram ali fugindo dos ataques católicos de 1717, da Baixa Normandia, eram os chamados huguenotes. O feliz noivo era um senhor de 34 anos, Jean-Baptiste Antoine Rivail. Ele trabalhava em causas judiciárias também. No ano de 1793, ele foi nomeado pelo Conselho Executivo do Comitê de Salvação Pública como promotor militar e juiz de paz. Seus pais já eram falecidos. Após o casamento, o feliz casal passam então a residir a 180 quilômetros distantes de Ain, em Belley. Observe como a história do espiritismo da França e de Kardec vão, de certa maneira, se confundindo, se comunicando. A origem da cidade Bourg-en-Bresse é celta. Foi uma das cidadelas mais fortes da Idade Média, tanto pelo relevo quanto militar. A família Duhamel residia num prédio onde Benoît exercia a função de prefeito, governador, como eu te contei. Era uma mansão de fachada alta, arquitetura simples, grande sala de estar, vários escritórios, amplos jardins, e lá também era o local onde ficavam os arquivos municipais. Jean Rivail, esposo de Jeanne, e Benoît, seu pai, eram federalistas e girondinos. Eles votavam em Paris. Vamos percebendo aí que os pais e os avós maternos do futuro codificador do espiritismo eram personalidades muito importantes na política da França, como também tinham posses. E nós até podemos afirmar que os familiares de Rivail faziam parte da nobreza da época. O pai de Jeanne, mãe de Rivail, teve importante papel na Revolução Francesa. Ele defendia os valores democráticos, a difusão dos princípios constitucionais e o esclarecimento da população. Para os girondinos, a Revolução era oportunidade, era meio de regenerar a sociedade através da educação. E, portanto, as suas propostas eram de longo prazo, teorias muito bem estabelecidas. Sabe quem fazia parte desses teóricos? Mesmer era um de seus pensadores. Propunha ele cidadãos autônomos com capacidade de avaliar, de corrigir leis. Todo esse processo se daria por intermédio da educação. Haveria uma melhora gradativa a cada geração. No fim, seria uma sociedade mais justa. E nós podemos então antever na França revolucionária os precursores do pensamento espírita, isto é, da teoria espírita, da moral autônoma e do livre-arbítrio. E tendo a aquisição do conhecimento como base, como pedra angular. Entre os girondinos, haviam vários discípulos do Mesmer, os quais divulgavam sua ciência por toda a França. Os adeptos de Mesmer eram contrários à medicina oficial da época, porque ela usava os procedimentos advindos da Idade Média sem nenhuma modificação. Para eles, as doenças eram provenientes de desequilíbrio orgânico, cujas causas eram físicas, tanto quanto morais. Mesmer considerava a saúde completa como uma harmonia perfeita entre as funções do organismo. A doença, portanto, era a desarmonia do organismo. Para combatê-la, ele propunha desenvolver a harmonia do corpo, usando todos os recursos disponíveis, como
excelente alimentação, hábitos saudáveis, estado emocional, esforço da ação do médico através de passes e dessa forma, quem retoma a harmonia é o próprio organismo do paciente através dos recursos e dos mecanismos naturais que possui de recuperação. A ideia central é que o universo é responsável pelo equilíbrio das leis naturais, pela saúde e também pelo mundo moral. O que o pensamento do Mesmer tem a ver com a política, né, gente? Veja, a excessiva desigualdade de riquezas, de força, de poder, segundo esses teóricos, contribuía para a desarmonia coletiva. É que ele estava se referindo, de fato, às desigualdades sociais que promoviam tais desequilíbrios. Daí o fato de ser um dos mais importantes teóricos do processo de mudança preconizado pelos girondinos. É que, no centro da sua teoria, está que toda desigualdade somente pode ser modificada por meio do quê? Da educação. Contudo, nenhuma dessas ideias interessavam aos tiranos liderados por Robespierre, o qual implantou o terror em menos de um ano. A sua lógica e esforço resumia-se em eliminar os inimigos. Mas presta atenção agora nessa retomada da história da família do codificador. A gente vai encontrar sua mãe se dedicando ao lar, o pai assumindo funções militares como promotor militar e também como juiz de paz, sendo que nas suas funções Jean Rivail tinha que acompanhar os destacamentos militares. E quando necessário, era preciso que ele convocasse um tribunal, onde ali então se estabelecia formalmente a acusação aos réus no campo de guerra. Pois bem, a revolução prosseguia firme e forte. Os ânimos se acirravam, a rivalidade entre girondinos de um lado e jacobinos de outro era crescente. Nessa disputa vão vencer os jacobinos e, covardemente, pela ordem de seu líder, começam a matar os adversários, implantando uma ditadura. Nesse ínterim, o pai de Jeanne, avô de Hippolyte Rivail, é preso e depois executado no dia 16 de março de 1794. Ele tinha, nessa ocasião, 53 anos. O marido de Jeanne, Jean-Baptiste Rivail, também é preso. Foi acusado de conspiração e também condenado à morte. Só que ele evoca um decreto de 28 de Pluviose que determinava fosse ele julgado na sua terra natal. Então é assim que ele é mandado preso de volta para Bourg-en-Bresse. Mas foi solto depois de 2 meses, no dia 28 de abril de 1794, junto com outros inocentes. Nessa ocasião, contou-se o lastimável número de 16 mil mortes pela guilhotina, 500 mil prisões e após um ano de matança, sabe qual pescoço foi reclamado? O do ditador Robespierre. Ele foi guilhotinado em 28 de julho de 1794. Charlotte Bochart, a senhora do Ramel, foi autorizada pelo Estado a receber do espólio que havia sido sequestrado do seu marido, o avô de Rivail, 600 mil libras por ano. Assim, ela vai morar com seu irmão, o tio-avô de Hippolyte, François do Ramel, numa casa que também abrigava outros parentes. E ficava numa pequena aldeia rural denominada Saint-Denis-le-Bourg, uma cidade contígua a Bourg-en-Bresse. O lugar era lindo, havia lagos, florestas extensas, plantações. Passado aquele terror, chega o inverno rigoroso e vai trazer com ele fome, desemprego, aumento de preços, indigência, falta de alimentos. Nessa época, ascendia o jovem Napoleone de Bonaparte, que guerreava pela França e conquistou a Itália. Luxo e cargos públicos para as ricas casas. No entanto, faltava pão ao povo. A família Rivail recebia no ano de 1796 o primogênito, Auguste Claude Joseph François. Em agosto de 1799 chegava uma menina, Marie-Françoise Charlotte Louise. Eram os irmãos do codificador. Nesse ano de 1799, Napoleão passou a governar por uma ditadura. Foi nomeado primeiro cônsul.
O povo para gostar de ditadura, viu? A revolução era então encerrada. Todavia, os problemas dos subúrbios não foram solucionados. O ano de 1804 será marcante. Jean Rivard, pai do codificador do Espiritismo, é requisitado em suas funções militares. Jeanne Louise estava grávida pela terceira vez, contando com já 30 anos de idade e precisava de cuidados médicos especiais. Estava em um estabelecimento de águas minerais artificiais na cidade de Lyon, à margem do rio Ródano. Ali era um local que atendia casos de saúde. Aos 3 de outubro de 1804, Jean Louis trazia ao mundo esse famoso Hippolyte Léon Denis Rivard, o qual vai dedicar a ele, de corpo e alma, a sua vida nas próximas décadas. O batismo do menino vai acontecer na cidade de Lyon. Em 1807, Napoleão estava próximo de tornar os povos da Europa um só povo e fazer de Paris a capital do mundo. Mas o ditador queria mais. Com um exército de 25 mil homens estacionado na Espanha, Napoleão queria invadir Lisboa e determinou que o exército continuasse a marcha. Os mapas de Napoleão estavam desatualizados. Faltavam indicações das montanhas, obstáculos que eram quase intransponíveis. O pai do pequeno Rivard estava entre esses homens que integravam esse exército. Frio e chuva pioram os equipamentos, ficam presos e vão faltar a eles provisões. Os soldados iam morrendo um a um, sem qualquer resistência de Portugal. Eles chegam em apenas 10 mil homens. Testemunharam a estratégia da corte portuguesa. Os navios partiram levando a família real para o Brasil. Ninguém soube o destino do pai do pequeno Rivard. Desaparecido, foi dado como morto em 1807. O seu filho contava com apenas 3 anos de idade. A brava Jeanne, sem esquecer os filhos que perdeu, dedicaria sua vida ao pequeno Rivard, investindo nele todo o seu amor, toda a sua força e todas as suas posses para educá-lo. E é assim que a história da França e do Espiritismo, você vê que se entrelaçam. Sem dúvida, a mãe daquele que viria a ser o Kardec foi fundamental para edificar solidamente a sua personalidade. O pequeno Rivard passou sua infância numa localidade chamada Saint-Denis-le-Bourg, que ficava num lindo ambiente rural de Bourg-en-Bresse. Ali nesse lugar residiam aproximadamente uns 600 moradores. Mas, por sua importância, a cidade contava com a sua própria igreja. No não tão longínquo assim século XIX, havia casas com uma arquitetura toda particular. Eram as chamadas Maisons de Maître. Eram casas típicas da época, muito grandes, pois nelas residiam advogados, médicos e vários outros integrantes daquela então elite rural. Essas casas possuíam grandes janelas na sua fachada e eram construídas com mais de um andar, a maioria possuía 3. Sua porta central ficava diante de um pequeno lance de escadas na entrada. E o acesso a essa propriedade era feito transpondo um enorme portão de ferro forjado. Propriedades como estas possuíam várias salas, lavanderia, estábulos para animais, pátio, jardim e área para crias e também para plantios, além de vários terrenos ao seu redor. Do ponto de vista do morador dessa casa, era possível ver extensas pradarias amarelas, ampla planície, plantações de trigo e outros grãos, principais produtos da economia local daquela época.
Jean-Louis Duhamel, a senhora Rivail, conforme uma publicação encontrada no Jornal de Ain, número 56, de 10 de maio de 1826, colocava a casa onde ela morava, então, com a sua mãe, para alugar e a descrevia da maneira como dissemos aos possíveis interessados. A vila de Saint-Denis ficava no centro de um grande bosque que era cortado por diversos riachos, ladeados por salgueiros, formando veios tortuosos, mas por onde se podia caminhar, pisando de pedras, saltando os trechos estreitos, imagine só, muita sombra e a pescaria abundante. Os jardins eram regados pelo rio Veio e o barulho característico dos moinhos, movidos pelo rio, servindo as moendas de trigo. Imagine só o jovem Rivail crescendo no meio dessa paisagem. Uma pequena cidade, cheia de história, teve no famoso astrônomo francês Lalande, nativo de Bourges, um grande fomentador da sua cultura. Além da diversão, Rivail tinha um ambiente de extraordinária oportunidade para aprender. O lugar de clima difícil, muito frio em certas épocas do ano, também tinha um calor abafado, característico nos demais períodos do ano. Por vezes, a cidade ficava coberta por um denso nevoeiro. Os seus habitantes, camponeses tradicionais, eram generosos de coração, mas, ao mesmo tempo, muito desconfiados daquelas pessoas que chegavam ali para visitas à cidade. Entre personalidades famosas que visitaram a localidade ao longo da história, nós vamos encontrar a nobreza, reis e também imperadores. Francisco I, Henri IV, Napoleão Bonaparte, Charles X, o Duque de Orleans e Napoleão III caminharam pelas ruas de Brest. A gente vai percebendo que a infância de Rivail e o meio onde ele cresceu influenciou bastante na sua obra como educador, principalmente, e, claro, se destacou na organização do espiritismo. A vila de Saint-Denis era um local muito visitado e os seus próprios moradores gostavam de passear por aquela região, com a família de Rivail, pois a beleza natural rodeava o seu lar. Bourg-en-Bresse possuía grandes construções que ostentavam valor tanto turístico quanto histórico. O Real Monastério de Brou, então Igreja de Brou, foi uma destas construções mais visitadas de toda a França naquela época. Mas também praças, fontes, hospital e hotéis como o Marron de Meilonas, de 1770, são destaques na pequena, mas aconchegante região central da localidade. As crianças viviam em meio aos animais, aos esquilos, às doninhas, os ouriços e tantos outros, assim como numa variedade de aves. O pica-pau era um morador comum do lugar. Para os ávidos dos detalhes e estudiosos da história do Espiritismo, a informação a seguir é preciosíssima. O burgo, ou unidade administrativa francesa, onde o pequeno Rivail cresceu, leva Bresse em seu nome, Bourg-en-Bresse. Trata-se de um termo da cultura celta que significa lama, argila, e conta-se que no ano de 1817, quando então seria construída uma prisão naquela cidade, o castelo dos duques de Saboia foi demolido. E entre as suas fundações foi localizado um monumento dos druidas. E ali destacava-se um grande círculo de pedras onde homens se apoiavam. Sabemos que Rivail escolheu um antigo nome druida para usar como seu pseudônimo nas obras que organizou para a doutrina espírita. Era Allan Kardec. Quem acaso visitar o túmulo onde repousam os restos mortais
do organizador do Espiritismo, certamente verá uma imitação daquele monumento encontrado em Bourg-en-Bresse, lá no seu túmulo, como uma homenagem. No campo da cultura, a cidade possuía um belo teatro, uma vasta e rica biblioteca e também um colégio. Esse último foi fundado no ano de 1649. Foi conduzido por jesuítas, mais tarde por professores leigos. A partir do ano de 1801, o físico Ampère figurou entre eles, os professores leigos, e ali permaneceu por alguns anos. Aquela pequena localidade abrigou a chamada Sociedade Imperial de Emulação de Haydn, que foi criada no ano de 1783. O seu objetivo era lidar com literatura, ciências, agricultura, belas artes e também história. Dotada de jornal, oferecia prêmios e possuía coleções valiosas, sendo inclusive consultada pelo governo do departamento. Rivail, em 1818, seria nomeado membro correspondente desta mesma sociedade. Em uma de suas obras, cujo título é Plano para a Melhoria da Educação Pública da França, do ano de 1828, aos 24 anos de idade, Rivail relata o que ele considerava uma educação ideal. Então, ele coloca uma informação que poucos espíritas conhecem, mas que está relacionada com a teoria espírita, que viria dar a lume a partir da década de 50 daquele século XIX. O ambiente de aprendizado, segundo Rivail, deveria ser uma bela região que proporcionaria vida campestre unida a ocupações sérias, onde o aprendiz teria aula de história natural do campo. A instrução ocorreria por meio de conversações durante passeios pelo campo. O educador levaria seus alunos em viagens para estudo. Eles próprios experimentariam o contato com os costumes dos povos quando estivessem visitando os lugares históricos. Percebe-se aí, então, que Rivail estava falando da sua própria infância e da influência que ele recebeu do meio na sua obra. O educador descrevia nada menos que a sua infância lá na localidade de Bourg-en-Bresse. A pedagogia de Rivail direciona o educador para proporcionar às crianças, desde cedo, ideias sobre história natural, sobre física, sobre química, coisas como estátuas, quadros, plantas, animais e fenômenos da natureza que poderiam testemunhar. Gente, até mesmo uma pedra interessaria, segundo Rivail, ao universo daquele educando. A atenção da criança, então, estaria desperta. E por suas perguntas seria possível tirar partido da sua inteligência e, com ela, lidar convenientemente para tornar esta criança um ser autônomo. Não seria outra a proposta do Espiritismo. Pelas ideias depositadas em sua obra como educador, um educador francês, é possível perceber a influência e as características de sua terra natal na sua formação acadêmica. Em 1834, Rivail escreveu que é importante fixar a atenção da criança sobre o que se passa à sua volta, a fim de que ela perceba aquilo que ela está vendo, aquilo que ela ouve e aquilo que ela faz. Forçando-a desta maneira a pensar, tudo seria natural e teria explicações simples, tudo se compreendendo através da razão. O educador, portanto, idealizava uma postura autônoma para a criança, a fim de que estivesse pronta para exercer a crítica diante de qualquer área. Estimulada a aquisição do conhecimento, sempre que estivesse diante de evidências novas, por estar sempre
pronta e aberta ao aprendizado, essa criança manteria sempre a sua mente, ora, também aberta. Rivai, em 1834, desejou ainda que a criança conhecesse o movimento dos astros, que o seu espírito penetrasse o espaço e assim ela não seria indiferente a tudo que vai maravilhar o seu olhar, como fazem os brutos, que nós nos tornamos depois de crescidos. Curiosamente, nesse mesmo texto construído por Kardec, ele diz que as crianças não acreditarão em almas do outro mundo, nem em fantasma, não vão acreditar em ledores de sorte, não verá no movimento dos astros presságios de funestos acontecimentos. Enfim, o seu espírito se alargará, contemplando espaço imenso e sem limites. Observe você que realmente ele vai mudar de opinião mais tarde quanto aos espíritos. Bem antes de se tornar o organizador do espiritismo, Rivai já apresentava ideias lúcidas sobre algo que poderíamos chamar um estilo de vida. Mas antes de todas essas obras escritas, Rivai vai se encontrar com Pestalozzi. É lá em Yverdon. No ano de 1812, os franceses invadiram a Rússia com mais de 600 mil homens. O exército lutava contra um inverno rigoroso, um longo caminho de volta e o seu desabastecimento de provisões. Estavam em guerra. Chegou a perder nessa situação cerca de 400 mil homens. Com o enfraquecimento do exército francês, em 1814, os inimigos ficaram animados para invadir a França. E é assim que Prússia, Rússia, Reino Unido e Áustria formam uma aliança e levam a guerra para o solo francês. Ain é um dos departamentos invadidos, pois havia o objetivo inimigo de tomar a cidade de Lyon. Mas vejam vocês, o bravo povo camponês de Bresse forma uma resistência contra os austríacos, prendendo e inclusive matando alguns. Em retaliação, o burgo foi saqueado pelos austríacos. Logo que Paris então foi tomada, Napoleão vai abdicar do poder. A família de Rivai, aflita, sofria com a guerra que tomou as ruas de sua cidade. Hippolyte contava então com a idade de 11 anos. Jeanne-Louise, sua mãe, já havia perdido um casal de filhos e experimentou uma gravidez de grande risco para ter aquele terceiro filho, um terceiro e amado filho. Temerosa, portanto, Jeanne-Louise, junto a Rivai, que agora era tudo para sua mãe, tomavam a estrada para a Suíça e lá na cidade de Yverdon, Cantão de Vaud, chegam no castelo onde funcionava o Instituto de Pestalozzi. Ali estudavam cerca de 150 alunos, cuja metade era constituída de estrangeiros, dentre os quais havia franceses, ingleses, brasileiros e estadunidenses. Verdadeira mescla de línguas e culturas. No instituto havia o grupo de alunos que podiam pagar pelos estudos e também havia um grupo que estudaria de graça, pois não poderiam pagar. E o pagamento dos primeiros permitia o estudo dos demais. Jeanne-Louise considerou que a sua família tinha condição de pagar. Para isso, no ano de 1815, ela vai colocar um imóvel à venda e esse valor é que vai custear as despesas com a educação de Rivai. A vida dos alunos em Yverdon era dotada de grande liberdade. Porta do castelo abertas, clima de uma verdadeira família. O período de aulas não era pouco não, pessoal. Era de 10 horas diárias e cada aula era ministrada no prazo de 1 hora, seguida de intervalo, e ali as atividades eram regadas de recreações,
onde se desenvolviam práticas como natação, ginástica, jardinagem e outros trabalhos manuais. No período noturno, entre 19 e 20 horas, havia uma aula livre, onde os alunos correspondiam com os pais. Ali eles desenhavam, adiantavam seus deveres. O estudo de geografia ocorria durante caminhadas pelos campos e montanhas. A botânica consistia no estudo de plantas nos lugares onde elas mesmo nasciam. As datas festivas integravam os alunos à sociedade. E também havia aulas de canto, sempre presente durante os recreios e os passeios. A pedagogia de Pestalozzi nem de longe copiava a de Santo Agostinho. Não havia qualquer modalidade de castigo ou de recompensas. E nada era obtido por meio de coação ou do medo. A disciplina era a conquista da afeição e do dever sincero, fruto do amor com o qual todos ali em Yverdon eram recebidos por Pestalozzi. As crianças aprendiam e se desenvolviam pelo próprio interesse. No castelo de Yverdon, sob a orientação do grande Pestalozzi, todos os jovens aprendiam por meio de suas próprias descobertas. Aprendiam a aprender, como também a ensinar. Os próprios alunos tornavam-se educadores. Como relata o próprio Pestalozzi, dizendo que foi obrigado a instruir sozinho, porque não haviam outros ali para ajudá-lo naquela tarefa, ele então aprendeu a arte do ensino mútuo. Havia naquela escola, portanto, a verdadeira liberdade de pensar. Compreender a pedagogia de Pestalozzi e a sua influência no ser humano em que se transformaria Rivai não é tão difícil. Uma das citações presentes no meio espírita é que toda análise deve passar pelo crivo da razão, da lógica e do bom senso. Mas você sabia que era esta a base do ensino de Pestalozzi quando ele ali lecionava? Ante a gama de percepções que chegam ao aprendiz pelos sentidos, tudo de maneira caótica, desconexa, a conquista da informação e sua apreensão pela memória é uma conquista da lógica e da razão. Não adianta, de modo algum, obrigar ninguém a aprender nada. Segundo Pestalozzi, decorar e memorizar, sem que seja uma conquista do trabalho lógico da razão, não é sinônimo de conhecimento. Na verdade, as informações permanecerão amontoadas na memória e a pergunta, qual a utilidade disto que aprendi, ficará sem resposta, porque na verdade não houve aprendizado. Para Pestalozzi, o esforço, a observação e a meditação permitem que a descoberta seja fruto do trabalho pessoal do aluno, de aprender a aprender. Esse processo considera a intuição como fundamento do conhecimento e da instrução. Seria uma espécie de visão mental, a faculdade de ver ou de discernir mentalmente, introspectivamente, até parece Maine de Bihan. Aquilo que não se pode perceber por meio dos sentidos. Estudos recentes apontam que a educação praticada por Pestalozzi certamente foi responsável por Rivai adquirir a prática da investigação aliada à liberdade de pensamento. Recursos estes fundamentais para a sua futura carreira como pedagogo, que também, é lógico, o qualificavam adequadamente para a sua grande liderança frente ao Espiritismo. Sobre o castelo que abrigou o Instituto de Pestalozzi, vale aqui por final salientar que depois do ano de 1838,
passou a abrigar uma escola pública, com a criação de novas salas de aula, erguendo-se aqui e ali paredes divisórias, janelas adicionais e etc., que mudaram em muito a fachada do castelo à época. Depois do ano de 1950, isso então no século passado, essas salas de aula foram gradualmente abandonadas. Em 1974, saíram as últimas classes e então restaurou-se a estrutura medieval do castelo, que hoje é um centro cultural e lá abriga um museu regional. Também tem um teatro, várias salas de conferência e a mais antiga biblioteca pública da Suíça, que data do ano de 1763. A formação de Rivai continua, pois são várias e múltiplas as influências que recebeu. Caso se pergunte a alguém, preferencialmente aos espíritas, quem foi Allan Kardec, certamente para uns a resposta será o organizador do espiritismo e para outros o codificador do espiritismo. Seja como for, é curioso dizer, mas Allan Kardec, o organizador da doutrina espírita, foi alguém que nasceu em 18 de abril de 1857, com a idade adulta de aproximadamente 52 anos. É que esse nome é um pseudônimo. Na verdade, antes do advento, do surgimento de Allan Kardec para o mundo, viveu outro homem. E é imperativo saber. Kardec foi, antes de tudo, Rivai, o educador. Mais da metade da vida de Rivai, depois do que conhecemos como Kardec, foi dedicada à educação da juventude. A sua vida foi influenciada por destacados pedagogos, os quais lhe serviram de modelo e de inspiração. No século XIX, Rivai foi considerado um especialista em assuntos de ensino. Por meio de suas obras, ele dialogava com alunos, com professores e tantos outros profissionais do ensino e da educação, além de influentes personagens da área jurídica e administrativa do sistema educacional francês. Nós podemos afirmar que o movimento espírita conhece pouco ou quase nada de Allan Kardec, mas Rivai, o educador, não é sequer mencionado como tal e nem há qualquer ênfase da sua importância para o mundo que se pretende regenerar. Nessa nossa reflexão, não estamos fazendo qualquer alusão ao título de educador, mas quem é, o que fez e qual o tamanho da obra e proeminência de Rivai para a França do século XIX no campo da educação. Quem foi o pedagogo Rivai? Como se desenvolveram seus conceitos de ensino e educação? Qual era a sua proposta para educar o povo? Talvez a primeira questão a se abordar seria o fato do esquecimento de quem foi Rivai. Mas se nós pudermos apontar o primeiro culpado disto, é ele mesmo, o próprio Rivai. Ele pretendeu isso. Pode-se imaginar que objetivou proteger pessoas, não quis usar o seu prestígio para divulgar o espiritismo e também não desejou ofuscar a nascente ciência filosófica, o seu conteúdo e, acima de tudo, a sua importância. Sobre Rivai e Kardec, possuindo muito em comum, destaca-se que ambos obtiveram sucesso com as suas obras publicadas. No entanto, Kardec abordou com bastante clareza, com muito mais ênfase e objetividade, temas que Rivai não discutiu com essa mesma profundidade. Quem foi Rivai antes de O Livro dos Espíritos? Será que foi alguém proeminente que dedicou um período da sua vida ao trabalho pedagógico? Sim, é dele que nós estamos falando. Ele trabalhou com ensino, com educação, publicou livros específicos e artigos com considerações profundas acerca dos problemas dessa área do conhecimento, da educação.
E, claro, quando ele deixa Yverdon e vai seguir carreira no campo da educação, ele vai se dedicar profundamente. Nós gostaríamos de fazer, talvez aqui, um breve histórico para que você possa registrar a sua obra. No ano de 1823, Kardec lança a sua primeira obra pedagógica, o curso prático e teórico de aritmética segundo os princípios de Pestalozzi com modificações. Mas em dezembro desse mesmo ano, ele vai fazer um novo lançamento agora com a obra completa, muito mais porque a anterior tinha apenas 16 páginas. Essa obra ele mesmo recomendou para professores e mães que desejassem ensinar para as crianças as regras básicas de aritmética. No ano de 1825, ele vai se tornar o diretor de uma escola de primeiro grau que ele mesmo funda na cidade de Paris. Para essa ocasião, ele vai publicar um livreto de 8 páginas. Em 1826, vai fundar a Instituição Rivai, um instituto técnico onde aplicou o método de Pestalozzi, e esse funcionou por 9 anos. Em 1830, traduziu para o alemão a obra chamada Aventuras de Telêmaco, cujo autor foi nada menos do que François de Salignac de la Motte Fénelon, no qual acrescentou comentários para uso em educandários, entre outros, como objeto de estudos comparados de línguas. Rivai era poliglota e dominava várias línguas. No ano de 1831, Rivai recebeu um prêmio pela obra, memorando sobre o seguinte problema: qual é o sistema de estudo mais conveniente às necessidades da época atual? Em 1832, ele vai se casar com Amélie Gabrielle Boudet e vão fundar um educandário para moças nas proximidades de Paris, que foi dirigida por sua amada Amélie. Em 14 de agosto de 1834, Rivai profere um discurso na distribuição de prêmios em sua escola. Nesse discurso, ele vai trazer noções importantes de pedagogia daquela que ele praticava. Na instituição que fundou, física e química eram matérias obrigatórias, além de literatura, de geografia, história, gramática, escrita, leitura, desenho geométrico, entre outros. Abordava também anatomia e fisiologia. No ano de 1834, ele fecha o seu instituto, vende e vai passar a trabalhar como tradutor e como contador, além de elaborar programas de estudos para os alunos das escolas do subúrbio. No período compreendido entre os anos de 1835 a 1840, dirigiu cursos populares gratuitos de química, de física, astronomia e anatomia comparada. Em 1848, Rivai dirigiu o Liceu Polimático, ministrou cursos de fisiologia, de astronomia, de química e de física. Produziu manuais didáticos, planos, exercícios, compilações de métodos para professores e pais, projetos para políticos e, claro, para pedagogos. Ao longo dos textos e dos livros publicados, vai demonstrar percepções diferentes de sua época. História para ele não se limitava a apenas datas e dizer quem era parente de quem entre famílias. Era preciso estudar costumes, descobertas, o progresso da arte e da ciência em períodos sucessivos. Além de tudo, para Rivai, estudar canto era tão necessário quanto estudar a leitura. Nesse período, Rivai já afirmava que houve o tempo da força bruta como lei e que hoje, século XIX, era o mesmo com a força do espírito. Ele vai dizer que quem aprende trabalha por sua própria felicidade. Ele foi reconhecido como um dos melhores gramáticos de seu tempo na França. Era, de fato, um cientista
que pertenceu a diversos institutos e, por eles, foi devidamente diplomado. No período de produção de Rivai, a situação do sistema escolar da Europa Ocidental evoluiu, influenciada por mudanças progressistas da sociedade. A política caminhava em direção à democracia, mas isso requeria mudanças nas atividades do meio intelectual, no sentido de possibilitar aos cidadãos adquirir conhecimentos necessários à utilização do seu poder. A democracia dependia dos programas educativos. É nesse cenário que surge a ideia da obrigatoriedade e da gratuidade da instrução pública, do ensino público. A princípio, seria direcionado para o primeiro grau. Além disso, o ensino técnico reclamava o seu lugar. O segundo grau se caracterizou, portanto, pelo estudo de línguas vivas e não de línguas clássicas. Nessa conjuntura, há o distanciamento das escolas e as igrejas. A ideia era a cultura se tornar leiga e o Estado assumir poder sobre ela. Mas, nesse tocante, é preciso recordar as características do ensino que até então era dominado pelos religiosos. Tinha-se uma língua própria, a língua era o latim, o viver era baseado na ideia cristã, o objetivo era que o aluno pudesse ser formado para enfrentar problemas administrativos e econômicos tão somente. O programa de estudo, então, continha muitos elementos de religião. Os professores, frequentemente, eram os próprios clérigos. As mentes eram formadas para obedecerem às igrejas e ao Estado. Em universidades, apenas os teólogos, juristas e médicos é que recebiam o ensino especializado. E havia tratamento diferenciado para os sexos nesse período. De maneira geral, a Europa, sobretudo os países Suíça e Alemanha, com algum alcance sobre as colônias inglesas e os Estados Unidos, buscavam desenvolver métodos ativos e intuitivos, os quais pudessem permitir aos alunos participarem do processo de ensino e acompanhar a descoberta da verdade junto dos mestres e dos professores. A França de Rivai, contudo, era um país onde prevalecia a tradição. Pesava o senso de hierarquia social e da aristocracia. Em meio a tudo isso, surgem os serviços públicos e as profissões liberais, dentre as quais pertencia um gênero bem peculiar, o do trabalho braçal. E dessa forma, ao contrário de avançar, se tornou um obstáculo ao desenvolvimento. Escolas de segundo grau, por exemplo, não buscaram desenvolver uma educação que servisse às pessoas menos importantes. Por outro lado, a industrialização francesa fez com que surgissem as condições favoráveis para a educação pública. O aprendizado era visado pelos ricos, os quais desejavam que alguns de seus operários pudessem se instruir, adquirindo e aperfeiçoando a sua própria capacidade técnica. Surge também a necessidade de garantir cuidados às crianças para que os seus pais pudessem trabalhar durante o dia. Mas, sendo um país profundamente católico e com uma ligação umbilical com a igreja, essa transformação das escolas em instituições leigas vai encontrar muita, mas muita resistência. Se pensava que a direção tomada
pela evolução do sistema educacional era nocivo aos católicos, privilegiando os demais credos. A igreja então resistia. Tinha um partido político. Por meio do Partido Liberal, a igreja controlava as universidades e cuidava dos interesses próprios. No ano de 1850, a igreja aumentou seu poder sobre as escolas. Então, passou a ser permitido que as igrejas criassem e desenvolvessem os seus educandários. Nós vamos constatar historicamente que a igreja era contra os republicanos que queriam escolas que preparassem trabalhadores leigos para o serviço público. No século XIX francês, verificamos a concorrência entre os diferentes regimes políticos. E tudo, absolutamente tudo, se transformava em questão de breve tempo. Tanto governos, os próprios ministros e as leis. É necessário, portanto, prestar atenção no cenário social e no ambiente político que precedeu ao nascimento do organizador do Espiritismo, Allan Kardec. Antes de seu advento para o mundo, por meio da sua memorável primeira edição de O Livro dos Espíritos, a França do século XIX estava vivendo um cenário social muito turbulento. Diante das ideias progressistas que surgiam, o ambiente político era de constante tensão. Havia uma concorrência muito forte entre os regimes políticos e a gente percebe que tudo era instável. Na área da educação, havia disputa, por exemplo, entre grupos defensores do ensino de línguas clássicas, enquanto outros defendiam o ensino técnico. Já no campo da religião, não tinha tanta atenção, havia uma unanimidade. Apesar de uns reclamarem a religião obrigatória ao povo, outros não queriam isso, mas todos queriam e pleiteavam uma educação moral. E é então que defendia-se e se compreendia uma educação moral no contexto da necessidade de se ensinar a jovens e adultos as regras da ordem social, também regras quanto à autoridade e aquelas destinadas à propriedade. Acima das questões ideológicas que deveriam reger o sistema educacional, havia algum consenso quanto aos objetivos e recursos. Nesse contexto, concorriam dois tipos de instituições de ensino. De um lado, nós tínhamos a instituição de ensino que recebiam os nobres, os ricos, e do outro, a que recebia pessoas do povo, proletariado, os pobres. Para os primeiros, a classe dominante, o programa era de cultura clássica e se trazia o conhecimento científico. Já para os pobres, a educação básica era ligada apenas ao sentimento moral e à obediência. O método de ensino nesse período pode ser assim resumido: professores limitando a espontaneidade dos alunos. A autoridade era baseada na disciplina para conter protestos e revolta. A liberdade de pensamento, apreciada somente para adultos, não alcançava crianças e jovens. Não existia espaço para discussão com professores, independente de que assunto fosse. Rivaz estava presente nesse contexto e participava ativamente sobre as discussões do novo sistema educacional francês que tentava romper com o velho. Mas esse resistia e isso implicava numa grande dificuldade para se consolidar as progressistas mudanças. Entre várias questões que Rivaz defendeu, merece destaque algumas considerações. Por exemplo, ele via que um dos maiores problemas das instituições educativas era a falta da educação moral. Segundo ele, essa educação é que é capaz de proporcionar para a criança que se torne um cidadão honesto,
um cidadão de boa vontade. Demonstrando a sua maneira de ver a questão, Rivai então vai apresentar o seu sistema hierárquico de aristocracia que ele vai deduzir do seu estudo da história humana. Então, houve a aristocracia da força, a aristocracia da lei e a aristocracia do dinheiro, as quais deram lugar à aristocracia da razão. No seu livro destinado ao primeiro grau da instrução primária, denominado Catecismo Gramatical da Língua Francesa, que foi ditado em Sèvres, Rivai vai demonstrar o que ele pensa sobre educação. A gente pode apresentar, meio que resumidamente, alguns pontos que ele declarava. Por exemplo, que a educação é uma ciência única e que a causa de pessoas ensinarem de forma inadequada era, de fato, a falta de estudos especializados. Poucas pessoas avaliam o verdadeiro objetivo da educação porque não compreendem o que é educação. E muitos não compreendem o que a educação pode ser. Segundo Rivai, muitos não compreendem o que fazer para que a educação melhore. A educação, no século XIX, não é uma ciência totalmente constituída, cujas bases não estão ainda definidas. Para melhorar o sistema de educação e também do ensino público, Rivai propôs criar uma escola de teoria e prática pedagógica, como as escolas destinadas ao estudo do direito e da medicina, onde a duração do tempo de estudo seria em 3 anos. E ele estabelece que o primeiro seria dedicado ao estudo da teoria, o segundo para a teoria e prática e o terceiro somente para o exercício da prática. Em 1850, surgem as últimas obras pedagógicas de Rivai. Há paralelos e vinculações entre o pensamento e a produção literária de Rivai com a proposta espírita. E nós podemos constatar, observando os comentários feitos por Allan Kardec e também o conteúdo do ensino dos espíritos. Na verdade, são 2 períodos da vida de uma mesma pessoa, mas ambos baseados nos mesmos ideais. Portanto, a doutrina espírita é rica em valores educativos. O Livro dos Espíritos, a primeira obra de Rivai sob o pseudônimo Allan Kardec, pasme, se estrutura na proposta da grade curricular que se estudava no campo da filosofia espiritualista racional do século XIX, como se observa das informações que a gente pode colher na obra denominada Tratado Elementar de Filosofia, cujo autor é Paul Janet. Quem tiver interesse e se der ao trabalho de estudar séria e profundamente o pensamento de Rivai e compará-lo ao conteúdo da doutrina espírita, certamente verificará, por exemplo, nas questões 685A, 797, 872, 914, 917 do Livro dos Espíritos, os paralelos e as vinculações que nós mencionamos até aqui. Certamente há muito ainda para falarmos de Rivai, de Allan Kardec. Essas 2 personagens de uma mesma figura, a qual nós temos dificuldade de mensurar o tamanho da sua envergadura moral. Mas é preciso estudá-lo, é preciso aprofundar no conhecimento desse grande espírito. E é por isso que eu convido vocês para estar por aqui, curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos. Eu fico por aqui e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!